uau, aleluia. Benditos são os que vêm em nome do Senhor. Olha para essa pessoa aí do seu lado e diga para ela: bendita. Diga: você é bendita. Você é bendita. Não vale nenhuma palavra de maldição contra a tua vida. Você é bendita. Nenhuma praga, nada, não vale. Toda seta inflamada está sendo despedaçada agora. Você é bendita. Agora reconheça isso. Olha para tua irmã e diga: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar, irmãs. Façam isso glorificando o nome de Jesus. Eu quero cumprimentar essa igreja com a paz do Senhor. A paz que eu sinto aqui nessa casa é a paz do Senhor. Que igreja linda. Estou tão feliz de conhecer vocês. Se eu não entregar tudo que talvez equivocadamente você possa ter esperado de mim, já vá me perdoando, mas é porque existem noites como essa daqui que a gente vem pensando que vem para dar, mas quando a gente vê o tamanho da fonte, a gente entende que na verdade Deus nos trouxe para beber água. Eu me sinto tão saciada nesse lugar. Tem uma fonte aqui, pastora Michele. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Quero glorificar a Deus pela expectativa de cada uma que eu vejo aqui, porque um ambiente desse não é produzido se a expectativa estiver no lugar errado. Para estarmos sentindo o que estamos sentindo aqui, é porque toda a nossa atenção nessa noite pertence tão somente a Ele. Por isso está tão gostoso, né? A Ele seja a glória. Pastora Michele, muito obrigada. Feliz de te conhecer. Você transborda. Que mulher de Deus. Vontade de ficar colada com ela, agarrada nela. Jesus. 5 minutinhos de palavra e ela encheu a minha vida. Como Deus usa essa serva do Senhor. Por isso o pastor Célio é assim, um homem feliz. Não é? Eu percebo uma alegria na tua vida, homem. Pastor, muito obrigada, tá? Ele é muito cuidadoso com a gente. Muito cuidadoso. Ele está fazendo isso para conquistar o coração do meu esposo e o meu, ou ele é assim mesmo? É assim mesmo? Mas pensa numa pessoa cuidadosa. Falei: pastor, se o senhor assim mandar um franguinho pra gente, uma saladinha, um legume, aí chegou o frango, né, amor? Menino, a gente achou que era só aquilo, a gente tampou no frango, largou só o osso. Daqui a pouco chegou outra encomenda. Ah lá, e ele já está dizendo que vai fazer um cafezinho já depois do culto. Ele quer roubar nosso coração, Eduardo. Ele está conseguindo, vida. Pastor, muito obrigada. Deus continue abençoando tua casa, tua família. Essa igreja tão linda, tão linda. Meu Deus, talvez você já esteja até acostumado. Mas aqui na América, eu e Eduardo não estávamos tão acostumados a ver. Por alguns segundos eu falei: estou no Brasil. Sabe? Som bom. Você viu que o som é bom, amor? Isso de cara já espanta a gente aqui. Fala a verdade, pastora. Não é? Na América tem um negócio de um som sufocado. Eu estou mentindo, Luciana? Não é? Mas aqui não, aqui a gente é livre. Dê glória a Deus pelo sonoplasta dessa casa. Aleluia. Deus abençoe. Feliz. Olha, hoje a gente teve o melhor ministério de louvor que se pode ter. Feliz em te rever. Lu, cadê a outra irmã? Mulher de Deus. Gente, que trio. Vamos fechar do jeito que a gente começou, viu? Não é não? Meu Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus. Segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 36, somente a última parte do versículo. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Podemos ficar juntos até o final. Estamos juntos. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Tá bom? Glória a Deus.
Oh, aleluia. Há um gozo em nossa alma, aleluia. Esse é um daqueles cultos que lá no fundo a gente pensa, Jesus podia voltar agora. Eita, que Jesus contemplou o coração de quem disse assim: ah, meu marido, ah, meu filho. Vamos aumentar então a nossa expectativa, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu creio, você vai dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 36. Somente a última parte. Deixa eu só beber mais um cadinho dessa água. Isso, aí você não fica me secando, não. Eu vou beber e vou deixar a garrafa aqui, porque toda vez que eu estou segurando garrafa d'água ao invés de copo, eu falo na garrafa. Você acredita? E bebo o microfone, sabe? Eita glória! Quem achou, diga amém. Somente a última parte do versículo, que são as palavras de Jesus para o principal da sinagoga, que era Jairo. Quem era o principal da sinagoga, gente? Quem era? Vamos lá, a última parte. O que Jesus disse para ele? Não temas. De novo, o que ele disse? Não temas, crê somente. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. A filha de Jairo estava à morte. Jairo, quando vai clamar a Jesus, pedindo que ele vá em sua casa e imponha as mãos sobre a sua filha, ela estava com uma enfermidade que ele viu que se alguma coisa não fosse feita com urgência, imediatamente aquela menina ia vir a óbito, ela ia falecer, ela ia morrer. Mas ela ainda não tinha morrido e por isso ele corre. Corre e vai ao encontro de Jesus, prostra-se aos seus pés e pede o socorro das suas mãos. Eu acho lindo, 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 Jairo sendo tão sincero. Ele adora aos pés, mas o que ele quer de verdade são as mãos. Ele não finge, ele não encobre a intenção real do seu coração. É claro que ele o adora porque reconhece ali que ele é Senhor. Inclusive, esse reconhecimento põe tudo que ele tinha antes a perder. Sua popularidade, o fato de ser o principal da sinagoga. Na sinagoga, um edito, um decreto, já havia sido estabelecido que todo aquele que reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus deveria ser expulso da sinagoga. Então veja, se essa é a palavra que valia sobre qualquer um que frequentasse a sinagoga, muito mais para quem era o principal da sinagoga. Então é óbvio que esse reconhecimento do senhorio de Cristo na vida de Jairo, bem como na casa de Jairo, faz ele ganhar aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que a popularidade não dá, mas também faz ele perder muitas coisas. Mas isso mostra como Jairo é inteligente. Saber fazer uma escolha correta é uma questão de inteligência. Então veja, ele é muito inteligente, porque ele não ficou vendo só o que ele ia perder, mas ele viu sobretudo o que ele ia ganhar. Ele ia ganhar a vida da filha dele. E aí eu te pergunto, dinheiro compra vida? Não compra. Dinheiro compra amor? Não compra. Popularidade é o suficiente para sustentar uma família? Não. Existem coisas que verdadeiramente só Jesus pode dar. Só Ele pode fazer. Então ele vai aos pés do Senhor. Mas ele é muito intencional. Ele vai aos pés, mas o que ele quer? O que ele quer? Ele quer as... Lucas, ele vai dizer que o testemunho de Jesus que percorria era esse. Que todos a quanto ele tocava, estes eram curados. Esse era o testemunho que percorria de Jesus. Que se ele tocasse em alguém, aquela pessoa a quem ele tocou, ela seria curada. Por isso, inclusive, que quando ele decide, ele atende um pedido de Jairo e vai em direção à casa de Jairo, uma multidão, percebendo que ele caminha na rua, vai atrás dele e começa a apertá-lo. Veja,
Ele é o operador de milagres, ele pode fazer tudo que aquelas pessoas ali precisam, mas você não vê milagre sendo executado enquanto ele está andando, independente da necessidade da multidão que o aperta. Por quê? Porque na verdade as pessoas estão gerando uma expectativa só, elas estão gerando uma única forma de manifestarem a fé, que é a mesma forma que Jairo manifesta. Qual? Essa que eu estou falando para vocês que Lucas fala, que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então qual é a fé daquele povo que está ali ao redor dele? Eu só posso ser curado se por ele eu for? Vem comigo, guarda essa equação do milagre que eles esperavam de Jesus. A gente só pode ser curado se por ele a gente for? Porque esse era o testemunho, se ele tocar é curado. Por isso que quando Jairo vai procurar Jesus, veja a colocação dele: rogo-te que entres em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Olha a perspectiva da fé dele. A minha filha só vai ser curada se ele for lá na minha casa e colocar a mão, porque esse era o testemunho. Esse era o testemunho. Agora veja como a mulher do fluxo de sangue recebeu, diferente de Jairo e diferente de todo mundo que estava ali recebendo, ou melhor, que não recebeu. Qual era o testemunho? Quem ele tocar vai ser? Quem ele tocar vai ser? Então todo mundo que está ali quer ser? Jairo quer que Jesus faça o que com a filha dele? Porque só pode ser curado quem por ele for. Só que de acordo com a lei, essa mulher ela é hemorrágica há 12 anos e ela era tida como uma mulher imunda dentro daquela sociedade. E uma mulher imunda não pode ser, porque tudo aquilo que toca nela, de acordo com a lei, também fica imundo. E aí você vai perceber como é que a fé é proporcional à expectativa de cada um. A filha de Jairo, a princípio, também vai ser curada, mas na verdade não só curada, ela na verdade vai ser ressuscitada, porque enquanto Jesus estava indo para lá, a menina veio. Isso. Só que no meio do caminho vem a mulher do fluxo de sangue, que tem uma expectativa diferente da expectativa de todo mundo que está ali. Por quê? Porque a expectativa das pessoas que estão ali está relacionada em ser tocado para ser curado, porque elas podem ser tocadas, mas ela não pode, porque qual é a situação dela? Ela é uma mulher imunda. E ao contrário do que as pessoas pensam, Jesus não anda por aí quebrando a lei, não. Ah, mas Jesus, se quisesse, podia ter tocado nela. Não, Jesus não quebrava a lei. Ah, ele quebrava sim, ele curou no sábado. Não, ele mesmo disse, enquanto curou aquele homem da mão mirrada dentro da sinagoga, quando todo mundo olhou e falou, olha, ele quebra o sábado. Ele disse, vocês são hipócritas, porque o que a lei diz sobre o sábado? Que a vida do homem é maior do que o sábado. E aí o que acontecia ali? Ele vai dar continuidade, ele vai dizer, quando um boi, um novilho de vocês fica atolado no pasto, vocês não esperam passar o sábado. Aí vocês usam o respaldo da lei para dizer que a vida é maior do que o sábado, porque um novilho, um boi, uma ovelha mexia no bolso deles. Então vamos socorrer ele. A vida é maior do que o sábado. Aí Jesus diz, eu curei um homem inteiro e vocês estão dizendo que eu curei, que eu quebrei o sábado. A vida é maior do que o sábado. E ele é maior do que o sábado. Mas ainda assim ele não quebra o protocolo. Veja, ele não quebra a lei como as pessoas pensam. Então, dentro desse prisma, essa mulher não pode por ele ser tocada, porque Jesus não quebra princípio para fazer milagre. Então, se essa mulher é uma mulher que mede as suas expectativas na comparação do que ele já fez na vida dos outros, ela estava hemorrágica até aquele dia e ela ia morrer na sua hemorragia. Porque o que nós estamos querendo dizer aqui, você vai entender já já. Milagre não tem a ver com necessidade, tem a ver com expectativa. O que move a mão de Deus não é necessidade, o que move a mão de Deus é expectativa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, certeza daquelas que eu ainda não posso ver. O que é isso? Isso é a fé. Então vamos traduzir a fé em uma palavra. A fé é expectativa. E o que é fé em Deus? É expectativa na pessoa certa.
Então veja, o que move a mão de Deus para operar milagres não é necessidade, é expectativa. A gente precisa corrigir isso dentro da nossa mentalidade, porque senão o Deus que hoje nós dizemos adorar e estamos aqui prestando culto a Ele, em pouco tempo vamos começar a achá-lo injusto. Vamos começar a achá-lo um Deus que não tem uma balança fiel. Por que não ajuda a fulana que precisa? Por que está ajudando a outra que precisa menos? Porque o que define a operação de Deus não é necessidade, é expectativa. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha por aqueles que precisam. Quem lembra do texto? Por aqueles que nele... O expediente de Deus não é movido por necessidade, mas por fé. E o que é a fé? É a expectativa no que eu coloco do que vai acontecer, na certeza de que se ela está em Deus, ela acontecerá. Então nós estamos falando aqui sobre proporções de expectativa. Jairo tem uma medida de fé, Jairo tem uma expectativa positiva, baseada naquilo que ele ouviu de Jesus. Por quê? Porque a medida da fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o que é que ele ouvia? Ele ouvia dizer que a todos quantos Jesus tocava, estes eram curados. Maravilha! Então ele vai desenvolver a fé dele nisso. Jesus vai lá em casa, vai tocar na minha menina e vai ser curada. E aí Jesus diz, vamos, e ele vai com ele. Mas no meio do caminho, alguém, aleluia, vai nos mostrar que a fé tem tamanho diferente, forma diferente, elevações diferentes. E veja, o que faz essa mulher ter uma fé elevada é justamente a desvantagem que ela tem em relação à multidão. Na multidão qualquer um pode ser tocado, mas ela não. Existem coisas na sua vida que Deus está dizendo. Ele já usou a pastora Michele para falar isso aqui, ele já usou a nossa ministra de louvor para falar isso aqui. O que? O processo que você rejeita, é nele que está o crescimento que você procura. Enquanto você rejeitar esse processo, você não vai viver a fé criativa de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta mulher aqui, haja vista que na sua desvantagem, por ele ela não deveria ser tocada, ela não sentenciou sua própria vida. E como ela sentenciaria se ela pensasse assim, ora, se só pode ser curado quem por ele é tocado, eu vou lá fazer o quê? Aí ela ficava em casa. Mas olha essa mulher, eu acho lindo, porque o texto diz que diante do que ela ouvia, está aqui, diante do que ela ouvia, ela começou a gerar uma expectativa superior. Que expectativa é essa? Uma expectativa que transita acima da comparação das pessoas. Eu não vou viver o que os outros viveram, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu entendo que a minha condição é diferente. Você está entendendo que às vezes Deus te coloca numa condição diferente? Um casamento diferente, uma enfermidade diferente, um emprego diferente, uma igreja diferente, um ministério diferente, uma dificuldade diferente. Não é porque Deus quer te humilhar, é porque Ele quer inaugurar um método novo. A partir de você, Ele quer elevar a sua expectativa. Então Deus está dizendo, ao invés de se vitimar na desvantagem, comece a entender que para viver o que você está para viver, é só estando na situação que você está. Se você não estivesse nessa situação, você não ia viver o que está para viver. Meu Deus! Eu vou contar de 1 a 3, tu vai liberar uma palavra profética para alguém. Quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao teu lado, não é castigo, é Deus fazendo novidade. É 1, é 2, é 3, diga! Não é castigo, é Deus fazendo novidade. Vem novidade aí, Deus vai elevar a régua da fé. Deus vai elevar a régua da fé. Quando outras mulheres verem o que você vai viver, elas vão dizer, a multiforme graça de Deus age de maneira diferente na vida das pessoas, de um jeito diferente. Agora, a comparação é uma desgraça, porque a comparação impede a realidade do milagre. A comparação diz assim, mas a vida dela? Mas olha aí a vida dela, olha a situação dela. Você começa a se comparar. Você começa a se comparar. E essa mulher não se compara, ela foca no que Jesus fazia. E aí, diante do que ela ouvia, porque você é o resultado das decisões que você toma diante do que você ouve.
Diante do que ela ouvia, ela teve uma ideia inovadora. Antes dela, ninguém nunca tinha tentado. Tá, só pode ser curado se por ele for tocado. Esse era o testemunho, né? Só pode ser curado se por ele for tocado. Eu amo isso aqui, porque parece que eu vejo ela em casa dizendo: só pode ser curado quem por ele é tocado. Todo mundo que ele toca, levanta. Todo mundo que ele toca, cura. Todo mundo que ele toca, ressuscita. Todo mundo que ele toca, levanta. Todo mundo que ele toca, que ele toca, que ele toca, que ele toca, que ele toca. E se... E eu quero declarar, irmãos, eu estou sentindo de Deus liberar essa palavra aqui. Ainda antes que esse ano se encerre, Deus vai te dar um i. Camila, eu não estou entendendo. Vai te dar um i. Ele vai abrir um caminho, ele vai vir de uma maneira que ninguém esperava. Ei, eu estou vendo uma ideia criativa da parte do Eterno na tua desvantagem. E se tão somente, ela disse, eu tocar nele, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso. E se tão somente eu tocar? E se tão somente eu tocar? E aí ela vai, se tão somente, que o texto diz é isso. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Ela nem está pensando em tocar nele não. Eu vou pegar o que eu preciso, não vou complicar ele, não vou complicar ninguém, vou tocar na orla das minhas vestes. Quais são os planos que Deus aprova? Aqueles que não complicam ninguém. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, vou lá, vou tocar na orla das vestes dele e vou ser curado. Olha a fé dela. A fé dela está totalmente contrária ou oposta, está muito mais elevada do que todas as outras. Então está Jesus indo a caminho da casa de Jairo para impor as mãos sobre a sua filha. E vai ela no meio desse caminho. Diga comigo, no meio do caminho. Vamos embora, diga, no meio do caminho. Essa também é a segunda vez que Deus está falando nessa noite sobre o que acontece no meio. Sobre o que você ouve no começo, o que você recebe no começo e o que acontece no meio para te impedir de chegar no fim. E aí está ele indo e aí essa mulher vai lá e toca na orla das vestes de Jesus. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Eu amo essa mulher, ela tem realmente minha atenção um pouco mais do que de costume a outros personagens. Porque pare para pensar, ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Não. É só você olhar o texto. Ela pediu ele para ser curada? Dá uma olhada depois no texto em casa. Ela pediu para ser curada? Meu irmão, que fé é essa? Vou lá, vou... se Jesus não chama ela, nem obrigada ela dava. Não é? Jesus que parou. Quem me tocou? Porque eu senti que de mim tiraram poder. Eu senti que vieram aqui e pegaram virtude. Que ousadia é essa? Que expectativa é essa? Não pediu, pegou e levou. O texto diz que na hora que ela toca na orla das suas vestes, na hora, grita comigo e diga, na hora. O texto diz que na hora ela sente estancar no corpo a hemorragia e ela sente que ficou livre daquele flagelo. Aquele mal não lhe atormenta mais, estancou. Você consegue pronunciar essa palavra? Diga estancou. Diga estancou. Agora diga comigo, na hora. Libera essa palavra para a tua alma, diga na hora. O Senhor está dizendo, quando você eleva a sua expectativa, você não agenda a felicidade. Quando você eleva a sua expectativa, você não agenda o seu milagre. Com todo respeito a Jairo, e ele é tão importante quanto ela, e nós vamos terminar com ele. Mas veja, enquanto ele agendou para viver algo, ela foi lá e pegou. Quanto maior é a fé, mais rápido é o processo. Mais rápido é o processo. Tocou, sentiu na hora estancar a hemorragia no corpo, e o texto diz que ela foi livre daquele flagelo. Jesus, reconhecendo que de si mesmo saíra poder, ele não liberou. Eu acho lindo o texto, reconhecendo que de si mesmo saíra. Eu gosto dessa fé. Que fé? Uma fé que vai lá e pega. Eu costumo dizer que a fé não é o lugar do depósito. A fé é o cartão do saque. Aonde está o depósito? O depósito está aqui antes dela ir.
Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Diante do que ela ouvia, ela liberou uma palavra. Uma palavra diante do que ela ouvia. Então ela está tomando decisões em cima do que ela ouve que Jesus faz. Isso é depósito. Eu vou depositar uma palavra em cima do que eu ouço. Eu vou tomar uma decisão em cima do que eu já vi Deus fazer. Eu vou seguir um caminho em cima do que eu já ouvi Ele falar. Baseado no que eu sei que Ele é capaz de fazer, eu vou fazer. Eu vou decidir, eu vou. Você está me entendendo? Isso é depósito. Então o que é depósito? Depósito é a palavra. Eu vou te perguntar, deixa eu ver se você está ligada. O que é depósito? O que é depósito? E como é que eu saco? Com a fé. Eu saco com a fé. Então ela deposita a palavra, ela vai lá e saca com a fé. Ela não agenda, ela vai lá e saca. Deus está dizendo, você só saca o que você deposita. É o que você deposita que vai te dar. Então esse foi o depósito dela. Quando chegou lá, tocou, estancou, e você já conhece a história. Livre daquele mal. E aí Jesus vira e para. Agora você vê, Jairo estava numa situação de emergência, sim ou não? Sim ou não? Ele está pedindo socorro, por isso que ele já não negocia mais nada do que ele vai perder. Se prostra aos pés, pede as mãos, vai na minha casa. E agora no caminho, eu imagino a aflição daquele homem. Uma multidão apertando e ele querendo celeridade. E aquela multidão freando Jesus. E Jesus indo e tentando chegar. E vai Jesus. Já não bastava talento por causa da multidão. Agora ele para no meio dessa multidão porque quer saber quem tocou nele. Ou melhor, quem tocou na orla das suas vestes. Imagina a aflição de Jairo. Imagina você agora, sabendo que a vida de quem você ama está por um fio. E aí você está ali parado. Vai rápido. Vai rápido, rápido. Vamos. É assim, não é? Imagina a angústia. A gente quer que seja rápido, é urgente, é emergência, é socorro. Socorro não pode ser ele tá a mão, Jesus rebateu os discípulos. E Jairo não tinha mais unha. Estou parafraseando para a gente entender o nível de ansiedade envolvida aqui. Agora, veja. O que esta mulher vai receber no meio, não é só para ela. Guarde isso pela fé no que eu vou te dizer. Jairo, por mais que não reconheça isso agora e não veja isso agora, porque tem coisa que a gente não reconhece no calor do momento, do que acontece no meio. A verdade é que tem finais, que só serão os finais que precisam ser se a gente passar algumas coisas no meio. Vamos falar rasgada aqui que é para todo mundo entender, ó. Jairo foi pedir Jesus para ressuscitar a filha dele ou para curar ela de uma enfermidade? Para curar. Só que no meio do caminho, o que aconteceu com a menina? Aí agora eu te pergunto, use a sua mente e responda com inteligência, não vem nem emoção não. É isso aí. A fé que se precisa para curar um doente é a mesma fé para se ressuscitar um morto? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente dizendo assim, ó, sim. Eu gosto quando tem gente que responde sim. Quem aqui, através de um abraço, de uma oração, já orou por um enfermo e essa pessoa contou um testemunho? Falou, aquele dia que você me abraçou, irmã, a febre me deixou. Aquele dia que você visitou no hospital, aquele dia que você... Quem aqui poderia, né? Camila, Deus já usou minhas mãos, minha vida, uma palavra, uma oração que eu fiz. Levante a mão. Se alguém já foi usado na área de cura, alguém testemunhou? Amém. Então, vou perguntar de novo. A mesma fé necessária para curar um enfermo é igual à fé utilizada para levantar um morto? Sim ou não? Ainda tem gente dividida. Olha lá, estou dizendo? Aí eu não aguento, aí eu tenho que dizer, maravilha. Então por que tu ainda não levantou nenhum morto? Ou já levantou? Tem alguém aqui? Camila, eu chego em velório. E quando eu chego, eu já digo... Para a viúva, para o viúvo, não chores. É assim? Fala a verdade. Tu é o primeiro. Por que, Deus? Vamos ser honestas, irmãs. A fé que se cura um doente não é a mesma fé para se levantar um morto. A fé que se levanta um morto pode ser a mesma para curar um doente, mas ao contrário, não.
Camila, mas será que tem respaldo completo? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Lembra-se de um episódio, por exemplo, onde ele estava cansado dormindo no barco e o texto diz que as ondas açoitavam a embarcação. Eu nunca vi tanto pescador com medo. E Pedro, João, os discípulos estão apavorados e eles vão acordar Jesus do sono. E Jesus devia estar num sono muito profundo porque a tempestade estava arrebentando com o barco, o vento fazia barulho, mas ele estava dormindo pesado. É o sono do justo. Se o sono do justo já é bom, imagina o sono do justo. O justo. Está lá dormindo pesadão. Aí os discípulos vão lá e vão sacudir ele. Mestre, não te dá que nós estejamos aqui a perecer? Como que diz, faça alguma coisa. Jesus levanta de mau humor nesse dia. E ele diz, geração incrédula, até quando vocês vão me ter com vocês? Ele diz, porque vocês são tão tímidos, homens de... Em outras versões, pequena fé. Existem outros momentos falando sobre proporção de fé, que ele vai dizer assim, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda aí? Menor do que uma tarraxa de brinco, sim ou não? Ih, muito menor. Não é? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão olhar para a montanha e vão dizer, dá um mergulho no mar. E ela vai obedecer. Olha isso, gente. Então a verdade é que não estamos tendo fé nem do tamanho de um grão de mostarda. A comparação desse texto é incrível porque está querendo dizer o seguinte, que pode começar pequena, mas se for regada, que é isso? Até a menor fé pode crescer e virar uma árvore frondosa. Até a menor fé pode ser elevada no processo. Você está entendendo agora por que Deus não retarda os seus processos, ou melhor, não acelera os seus processos? Você está entendendo agora porque Deus está te permitindo passar algumas coisas no meio que contrariam a expectativa que você tinha lá no início, porque Deus sabe que daqui que Ele realize o que você quer que Ele faça, aquela fé que quando você conheceu Ele um dia não será suficiente, ela vai precisar ser elevada, porque Ele sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Ele está dizendo, ei, eu não estou atrasando, eu estou elevando a tua fé. Por quê? Porque o que tu queria era curar o doente, mas eu estou indo na tua casa para ressuscitar o morto, porque enquanto você está indo até lá, muitas coisas vão acontecer no caminho. Bata na mão de uns 3 aí e diga, vai ser maior do que você pediu, vai ser melhor do que você imagina. Jesus está tratando, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vai ser maior, grita comigo e diga, maior, vai ser maior. Aleluia, vai ser maior. Vai ser maior. E aí Ele está tendo que fazer, sabe o quê? Usar o processo. Porque só tem um jeito dele acrescentar a fé que você tem. Qual? Não perdendo a que você tinha. Vou falar de novo. Só tem um jeito dele acrescentar a fé que você tem, não perdendo aquela que você já. Só que eis o desafio da vida cristã. No meio do caminho, as notícias não vêm para animar a tua fé. Porque o mundo sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa. O mundo não vai cooperar com a própria derrota. Então ele não vai trazer no caminho notícias que favoreçam a sua, porque a sua fé é a derrota do sistema. Sua fé é a derrota das palavras de maldição. Sua fé é a derrota de tudo de praga que lançaram sobre a tua vida. Sua fé contraria a perspectiva até dos teus pais. A sua fé contraria a geografia onde você nasceu. A sua fé é a derrota da incredulidade do mundo, do príncipe deste século.
Então o mundo não... aqui, não fica se comportando como quem espera a cooperação do mundo. Poxa vida, a vida não está vendo que eu estou me esforçando? Você acha que a vida é justa, filha? Justo é Deus. Justo é Deus. Então para de colocar expectativa no trabalho. Quando eu digo expectativa, não é que você não vai esperar coisas boas ou melhores em cima do seu trabalho. Você trabalha para isso. Só que o que Deus está dizendo é: se submeta ao processo, o resultado deixa comigo. Porque só eu sei compensar de maneira justa e fiel. O mundo não coopera. Aí veja, enquanto ele está indo para lá, vem as notícias. E olha como vem pesado. Vem para arrebentar com a expectativa. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é arrebentar com a tua expectativa. Porque você já aprendeu que Deus não trabalha por necessidade. Trabalha por expectativa. O que é expectativa? Desejo, anseio, vontade. Deus não trabalha só em cima do que você precisa. Vamos parar com isso, gente. Isso é uma parte da verdade, mas não é toda ela. Se Deus trabalha só em cima do que você precisa, você não vai pedir mais nada para Deus. Eu só quero você com 2 sandálias o ano inteiro. E uma roupa que dá o suficiente para 7 dias, para lavar, secar e usar de novo. E comida diferente também não precisa, que você pode comer arroz, feijão e ovo, vai viver a vida toda. Porque a mesma picanha que mata a fome de um, também se mata se for um ovo. Não é assim que você quer viver? Sustenta então tua santidade. Isso não é santidade, isso é vaidade. Fica encobrindo o coração. Por quê? Porque tem medo da frustração. Eu não vou esperar nada, que assim eu não sofro. E tá bom do jeito que tá? Uma vida sem expectativa, irmão, é uma vida vazia. É melhor a gente sofrer no processo e chorar a realização do que chorar no final por tudo que poderíamos ter sido, feito e tentado, mas não fizemos. Vou falar do jeito que o Espírito Santo está mandando. Ele está dizendo: escolhe as lágrimas que você quer derramar. A de quem sofreu para ter ou a de quem desistiu antes de tentar. Deus está dizendo: é melhor chorar na madrugada por aquele cabeçudo e depois ver ele de gravata dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, do que pensar o que ele poderia ter sido. Eu vou falar como Deus está mandando. Existem mulheres aqui que Deus está dizendo: você não tem mais aquela expectativa. Aí está difícil de eu acrescentar na sua fé, porque lá atrás você orava assim: Deus, faz ele caminhar comigo para a tua obra, torna ele um obreiro. Mas por causa das notícias do meio do caminho, você passou a dizer: Jesus, está pesado, prepara e leva, prepara e leva. E Jesus está dizendo: eleva a tua expectativa, porque eu vou preparar, mas antes de levar, ele vai trabalhar na minha obra, como você me pediu lá atrás. Aumenta a expectativa. Vem então aqueles que estavam na casa de Jairo e disseram: Jairo, por que tu importunas o mestre? Já morreu. Como quem diz: deixa isso pra lá, esquece, já morreu. Deixa isso pra lá, Jairo, já acabou. Jairo ouve aquilo e eu não vejo ele falar. Eu não sei o que ele sentiu. Talvez estava atordoado demais para sentir qualquer coisa. Mas ele ouviu aquilo. Só que tem alguém que ouviu também. É por isso que não importa o que está acontecendo lá na sua casa, você precisa andar com Jesus. Existem ameaças que querem te tirar do lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Jesus. O que você está fazendo na igreja? Sexta-feira à noite? Um monte de coisa para fazer aqui em casa. Deixa isso para lá. Quem vai botar gasolina no carro? Vai para onde? Vai ver fulano. E você: não, eu estou indo ver Jesus. Veja. Vão falar com ele e eu imagino que aquilo deve ser um balde de água fria, um atordoamento na alma. E aí quem vai responder é Jesus. Só que Jesus vai fazer uma coisa que eu demorei um pouquinho a perceber no texto.
Porque quando a gente vê esses homens, essas pessoas trazendo as más notícias para Jairo, você pensa que Jesus vai falar com eles, mas Jesus não fala com eles. Jesus ouve deles, mas responde a Jairo. E às vezes a nossa expectativa no meio do atordoamento se equivoca. Você pensa que se você está sendo afrontado, Jesus tem que responder às pessoas que te afrontam, as pessoas que contrariam sua fé, o sistema, o levante, a humilhação, né? A gente dobra o joelho e gasta maior tempão na oração dizendo: olha aí, Jesus, tu tá vendo? Vai lá, dá de espada. Senhor, ó, não é comigo não, hein? Foi contigo. O povo ameaça a gente ameaça Jesus. Aí olha, Jairo, não importune mais o mestre. Por que você faz isso? A menina já morreu. Gente, eu não sei se foi 1, se foi 2, se foi 3, mas eu vejo claramente Jesus indo em direção a Jairo. Não aos homens, não a quem trouxe as notícias, mas a Jairo. Não no zap, mas a Jairo. Não no direct, mas a Jairo. Não no Facebook, mas a Jairo. Parece que eu vejo ele olhando. Sou só eu, mas alguém consegue imaginar essa cena diante do texto? Não temas, crê somente. Agora eu vou traduzir para a aplicação que fizemos hoje. Não temas, sustente a expectativa. Mantenha a expectativa. Jesus não falou com eles, Jesus falou com ele. Falou com Jairo. Jesus está dizendo: você não está ouvindo a minha voz porque você quer que eu responda os outros. Só que eu não tenho compromisso com quem fala, meu compromisso é com quem me busca. Ouça a minha voz, diz o Senhor. 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 O Senhor está dizendo: você está dando muito volume a quem traz as notícias. Você está dando muito volume ao jornal da noite. Você está dando muito volume às notícias da internet. Por isso tua mente está ficando atordoada. Mas o Senhor está dizendo: lembra o que eu disse para você lá no início? Que eu ia com você e eu não estou vindo com você. Eu não estou andando com você. Eu não estou indo lá para tua casa. Por acaso agora sou eu que estou dizendo, se fosse Jesus, por acaso eu sou menino, eu sou moleque, eu vou brincar com a tua fé, eu vou brincar com o teu sonho, eu vou brincar com a tua renúncia, eu vou brincar com a tua expectativa. Porventura eu não sei tudo que você teve que perder para chegar até aqui. Levanta a cabeça, eu vou contigo. Levanta a cabeça que eu estou indo contigo. Olha para mim, porque o que eu disse lá no início vai continuar. Não importa o que acontece no meio, não importa o que acontece no meio. Pega na mão de uma mulher de Deus aí agora, pega na mão de um homem de Deus aí agora e diga: não importa, não importa o meio, creia até o fim, creia até o fim, creia até o fim. Ore até o fim, acredite até o fim, pregue até o fim, cante até o fim, jejue até o fim, faça campanha até o fim, interceda até o fim. Até o fim! Até o fim! Camila, Espírito de Deus fala comigo que tem alguém aqui agora que diz assim: até o fim é o quê? Até o fim é jejuar, pagar preço, renunciar, para no final se perder. Sabe por que você está pensando assim? Porque para você, quem dá o fim é a circunstância. Para você é assim, o fim para você é a morte. E o Senhor está dizendo: o fim sou eu. Preste atenção. Eu vou falar bem abertamente. Você não pode esperar. Eu vou falar muito francamente. Você não pode esperar que Deus dê fim ao que Ele não começou. Calma que eu vou te acalmar.
Porque eu sei que enquanto eu falo isso, tem gente que aplica imediatamente dizendo: aí as decisões que eu tomei errado, o tempo que eu me afastei, as consequências que eu tenho que administrar das coisas que eu fiz sem a aprovação de Deus. Não é disso que eu estou falando, me ouça. Ainda que você tenha esse tipo de circunstância e tenha vivido esse meio de caminho, o ponto do acerto, que é quando você reconhece, que é quando você volta para Jesus, que é quando você cai em si do que você fez, quem é a primeira pessoa que você chama para alinhar as coisas? Não é Jesus? Não é Deus? Senhor, eu errei aqui, ó. Não é assim que a gente faz? Ó, quem fez isso aqui fui eu. E aquele que confessa alcança condenação? Aquele que confessa e deixa alcança? Então veja, preste atenção. Jesus não dará desfecho. Jesus não entrará para ser o fim de onde ele não foi chamado para ser o começo. Ele não será ômega aonde ele não foi convidado para ser o alfa. Mas não importa em que ponto da vida você vai o chamar, ele será o alfa a partir daquele ponto. Agora veja, qual é o ponto aqui? Marcos 5:22. Ele chegou lá aos pés de Jesus, mesmo sendo quem era. Ó, tá aqui, o ponto é aqui, ó. Tô te chamando no começo. Todas as vezes que você reconhecer que é a hora de se render, de chamar Jesus, ele vai contar dali como ponto de partida para começar. O que isso significa? Significa que a decadência da sua vida pode ser o fim para você, mas se ela for o começo por onde você o chama, ela não é o fim, ela é o ponto de partida por onde ele começa a trabalhar. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo? Talvez você esteja numa circunstância hoje que você diga: Camila, isso é o fim para mim. E Jesus está dizendo: mas se você me chamar, é o ponto de partida por onde eu vou começar o trabalho. Então veja, Jesus já está indo com ele, só que as notícias no meio do caminho fazem ele ficar um tanto... Gente, cadê aquele lenço? Água de Deus, tudo de Deus. Então, eu quero te encorajar hoje a entender o seguinte: se o Senhor aceitou a sua missão, se Ele aceitou a sua expectativa, se Ele recebeu sua intercessão, sua oração, o seu plano, você tem que entender que mesmo não tendo chegado ainda onde você gostaria, o fato dele estar com você no caminho já é a sua garantia. Quem está compreendendo isso aqui? Eu vou repetir. Mesmo que você ainda não tenha chegado aonde queria, mesmo que você ainda não tenha visto a realização do que você pediu, o fato dele ter aceitado fazer o trajeto com você já te dá uma garantia. Qual? Quem vai ditar o fim disso não são as circunstâncias, é o meu Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então ele vai olhar para Jairo e vai, ó, estou parafraseando, ó, sustenta, ó, aqui, ó, foca em mim. Bora. Se Jairo, e eu fecho aqui, se Jairo fosse um invejoso, ele ia estar espraguejando tanto aquela mulher dentro da alma dele, pensando: desgraçada, eu já estava aqui porque coincidiu do milagre dela acontecer junto com a notícia do povo chegando da morte da casa dele. Só que quando ele foi lá, ele pediu para poder curar a enfermidade da menina e ela ainda não tinha morrido. Então ele podia ser tentado a pensar assim: tá vendo, se não tivesse parado, dava tempo. E eu acho isso incrível, porque olha o que está acontecendo. Ele vai manter a expectativa dele. Jesus vai ajudá-lo a manter a expectativa dele numa situação complicada. Qual? Alguém que chegou depois está recebendo primeiro o que ele pediu antes. Eita, prova! Não faz essa cara de super santa não, é prova. É hora de ver se o coração está peludo, nessa hora. Porque ela também tinha uma enfermidade, ela também queria cura, e ela recebeu cura.
E era o que ele queria para a filha dele. Talvez não da hemorragia, mas ela precisava de uma cura. Então ela chega depois e recebe primeiro o que ele foi lá e pediu antes. Tem que ser crente, pastor Célio, para ver alguém que veio depois receber na tua frente o que você pediu primeiro. Mas por que é importante Jesus colocar algumas pessoas na nossa frente? Por que Jesus permite que coisas assim aconteçam? Porque o que a gente não sabe, mas a gente aprendeu hoje aqui, é que a gente vai precisar elevar a fé. E se Jairo é inteligente como eu creio que é, ele está vendo na hora que não importa se agora a menina morreu, a expectativa dele elevou. Porque se eu pensava que só podia ser curado se ele tocasse, como é que está a fé de agora? Um homem que viu que uma mulher que chegou, que nem pediu e que tocou, está levando na hora. Então raciocine comigo. Isso na verdade ajuda ou prejudica ele? Ajuda ou prejudica ele? Humanamente falando, você pensa, atrapalhou, olha aí o tempo. Mas espiritualmente você entende que se essa obra é de fé, e fé não é por vista, tudo o que acontecer no caminho que me leva até o meu fim vai cooperar com o meu milagre. Tudo que acontece no meio do caminho, Deus está dizendo para alguém aqui agora: vira essa chavinha na tua mente e para de espraguejar quem recebe primeiro, quem é abençoado primeiro, ou quem é promovido primeiro, ou quem está pregando primeiro, ou quem está cantando primeiro. Jesus está dizendo: tudo que eu permiti acontecer no meio coopera com o teu fim, porque todas as coisas, está na hora de você entender que isso não é brincadeira, é uma verdade bíblica, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Aí ele vai, chega na casa de Jairo, menina. Jesus pega umas coisas que são impossíveis e faz aquilo parecer tão simples. Menina, a ti te digo, Talita cumi. Menina, lê. Ele não diz ressuscita, eu acho isso incrível. Jesus não respeita a morte nesse aspecto, né? Ele não respeita. Lázaro estava morto há 4 dias, ele não disse ressuscita, não. Ele ignora a morte, perceba como ele ignora. Ele mesmo diz aos discípulos, João capítulo de número 11, ele diz assim, Lázaro, ele não diz, ele só diz depois morto para eles entenderem, mas ele inicia dizendo assim, Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Porque para ele o que ele está dizendo é o seguinte, para vocês a morte é uma sentença, para mim ela é tão simples quanto levantar alguém de um sono. Ele ignora, mano, ele zomba dela. Ele zomba dela. Ah, Jesus, tu vai ser crucificado, tu vai morrer. Pilatos diz, eu tenho poder para te soltar, para te... Poder nenhum você teria se do alto meu pai não tivesse lhe dado. A minha vida ninguém toma. Olha ele zombando dela de novo. A minha vida eu dou. Ele está dizendo, não é você que vem me buscar, sou eu que vou me entregar. Sobre mim você não tem poder. Coisa linda, né? Talita cumi, menina, levanta. Não diz ressuscita, ele diz levanta. Jesus está dizendo, olha aqui para mim. Jesus está dizendo, é difícil para você. Quando chegar a hora, se você mantiver a expectativa, eu vou fazer assim. Eu já vi, ele faz mesmo. Eu me lembro de estar pregando em uma igreja do Nordeste, um congresso daqueles, sabe? Bem arretado do círculo de oração, mulheres cheias de poder, cuja vida é oração. E estou eu ministrando, daqui a pouco teve a oportunidade para quem queria tomar uma decisão ao lado de Jesus. Dentre as irmãs do círculo de oração, mais de 20 anos congregando naquela mesma igreja. Ela orava há 20 anos pelo esposo, desde o início da sua conversão. Aí estou eu ministrando, o Espírito de Deus tomou minha boca naquele momento e disse assim, este homem que você sempre ora, não duvide, para você é impossível, mas para Deus é simples assim. Quem sabe não é num culto desse, ele sempre vem e te deixa na porta, e quando o culto acaba, ele volta e te pega. Quem sabe, enquanto ele não espera acabar, ele não entra
E um dia tu vai ver ele aqui no altar. Tô eu falando, seu Geraldo vem entrando. Marido dessa mulher. Diante do Senhor. Aí tô vendo as irmãs naquela gritaria, naquele choro. Porque sabe como é que é a mulher de Deus quando ora junto, sofre junto, intercede junto? Quantas daquelas irmãs já não devem ter visto ele buzinar, bater na porta e dizer: "Para!" Começa aquela gritaria, eu falei: o que houve? Aí ela vem do canto aqui da minha direita: "É meu esposo, eu oro por ele há 20 anos. Aí, escute, aí as irmãs começam a vibrar. E eu percebi que ao invés dela crescer na vibração, ela começou a diminuir. Aí ela foi ficando apática, que eu fui achando aquilo tão estranho. Meu Deus, 20 anos orando, mulher, o homem está aí. Ela esperou tanto e para ela era tão difícil que na hora que aconteceu, na mente dela ela pensou: será que é de verdade mesmo? Ela contou para mim. Falei para ela: mulher, pare de suspeitar do milagre. No céu não tem lixão de oração, não. Suas orações estão sendo ouvidas mesmo quando não são respondidas, quando você pensa, estão sendo ouvidas. Você acha que Deus pega a oração e diz: essa vai para o lixo? Davi dizia: não estão as minhas lágrimas no teu odre? Tu acha que aquilo que tu chora no pé da tua cama vai pro ralo? Deus está dizendo: está no odre. Estou ouvindo tudo. Mantenha a expectativa, não suspeite. Porque quando chegar a hora e você estiver pronto para o que eu vou fazer, você estiver pronta para o que eu vou fazer, vai ser tão lindo, tão lindo, tão lindo, que parecerá simples, mas é porque eu sou assim. Eu sou o Deus do impossível. Eu faço da estéril mãe de filhos. Eu tiro a cachaça, eu tiro o vício, eu tiro a droga e eu torno um obreiro, uma obreira na minha casa. Eu tiro da prostituição, eu tiro da maldade, eu tiro da malignidade, eu tiro das garras de Satanás. Sustenta, mantenha a expectativa. Meu compromisso é com quem me busca. Não pare de orar. Não pare de orar. Deus te trouxe hoje aqui nesse congresso para dizer: mantenha a tua fé, que eu vou fazer mais do que o que você pede, mais do que o que você pensa. E o processo vai cooperar. O processo vai cooperar. O processo vai cooperar. Fica de pé num salto de glória. Renova a tua força, renova a tua disposição. O processo vai cooperar, Jairo. Vai cooperar, meu filho. Não temas. Crê somente. Final da história. Menina de pé e comendo. Filha de crente mesmo. Jesus disse: dá de comer a ela. Saiu de lá, comeu. O nome dele foi glorificado. E a família de Jairo foi restaurada. Coisa linda, né? Coisa linda. Jesus está dizendo para algumas aqui: vai ser assim contigo, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo. Mas mantenha a sua expectativa. Tem que manter. Porque o que move a mão de Deus não é necessidade. É o quê? Expectativa. Quando Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, chegou na aldeia de Betânia, ele já havia dito para os discípulos: Lázaro, nosso amigo, está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Se ele tomou uma decisão, ele depende da aprovação de Marta? Se ele tomou uma decisão, ele depende da aprovação de Maria? Mas veja, ele não ressuscita Lázaro enquanto Marta não leva ele até lá e enquanto ele não anima a fé dela. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei daquele grande dia. Marta, eu sou a ressurreição. A própria irmã do morto está dizendo: ó, não é uma boa ideia, hein? Está morto, ó. Já cheira, me leva lá. A circunstância fétida para você é uma oportunidade para mim. Me leva lá. Então veja, ele já havia decidido ressuscitar Lázaro, sim ou não? Mas não fez isso antes de animar a fé de Marta, não fez isso antes de animar a fé de Maria, e não fez isso antes de que elas o levassem lá. Jesus está dizendo: eu estou decidido a fazer o que te prometi, mas não farei enquanto você não colocar diante de mim a expectativa. Me leve lá. Me leve lá no laudo, me mostre o exame.
Me leve lá na casa que você quer comprar. Me mostre a casa. Me leve lá no lugar que você quer trabalhar. Me mostre, me leve lá no documento que você precisa ser liberado. Me leve lá. Não tenha expectativa. Feche os olhos, curva a cabeça. Leve ele agora em oração. Leve ele agora em oração. Leve eles lá em Framingham. Leve ele lá agora. Leve ele lá nesse lugar. Onde que é, como é que é. Leve ele lá. Leve ele nas impossibilidades. Leve ele na ausência de recursos. Leve ele lá. Leve ele lá onde está o exame. Leve ele lá. Leve ele. Coloque ele agora diante do médico que deu o laudo. Leve ele lá agora em oração. Vai. Leve ele lá onde você sabe que seu marido está agora. Onde você sabe que seu filho está agora. Leve ele lá. Faça isso, filha. Leve ele lá, Senhor, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra, Senhor. Eu não vou esmorecer no meio do caminho, porque o Senhor não brinca com a minha expectativa. O Senhor é Deus. O Senhor vai comigo, o Senhor é comigo. Deus, ainda antes desse culto acabar, me dá a certeza que eu preciso ter, garantia. A tua presença é a minha garantia. Como disse Moisés, não é Canaã, é a tua presença. Sem a tua presença não me faça subir daqui. Não é o que o Senhor vai fazer no final que me anima. É a certeza de que tu estás comigo no meio que me anima. É a certeza de que tu estás comigo no processo que não deixa a minha esperança ser abalada. Então fica comigo. Fica comigo, Senhor, essa é a nossa oração. E anima a minha fé, aumenta a minha expectativa, como tu fizeste com os teus discípulos, como tu fizeste com aquele homem que te disse, me ajuda na minha pouca fé, e ele viveu a libertação do filho dele, porque o Senhor o ajudou. Faça isso com aquelas que entraram aqui com a sua fé pequenina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Catuca duas aí e diz, sustenta. Fala para ela, sustenta. Mantém. Fala para ela, faz a pose. Faz a pose, se arruma. O pau tá quebrando e você aqui, ó, maravilhosa, de escarpão, de lenço rosa, toda de preto. Maravilhosa. Tem menino morto lá no quarto do profeta e alguém está dizendo, ei, como é que tá? Você está tudo bem, sustenta. Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Sustenta a expectativa, não vai acabar assim, é só processo. Eu estou no meio. Estou no meio. Por que eu vou continuar? Porque eu chamei ele lá no começo e ele vai comigo até o fim. E o fim não é a circunstância. O fim é Jesus. É Jesus que vai determinar o fim. Amém! Amém! Maravilha. Última coisa. Olhando daqui de cima, parece até que o que eu vou fazer agora é loucura. Porque vocês estão tão grande. Que eu penso, Jesus, será que tem alguém aqui que está afastado? Fraco na fé? Vai ver, sua fé ainda não foi elevada ao ponto de tomar uma decisão. Você diz, Camila, eu gosto de vir, eu gosto de ouvir a palavra. Só que a minha oração hoje, eu já fiz ela aqui com você. É que o Senhor aumente a sua fé. Para quê? Para tomar uma decisão. Senta não, fica de pé. Eu vou entregar agora. E você precisa provar essa fé. Porque a fé não é um sentimento, a fé é uma atitude de obediência. João parafraseia a fé, e ele diz assim, mostra-me a tua fé. E ele diz assim, não, eu te mostro as minhas obras. Veja as minhas obras e você verá o tamanho da minha fé. O que ele está dizendo? Fé não se constitui em palavras, mas em obras. Decisão. Se você ama ao Senhor, se você está na presença dEle, mas todo culto e toda vez que você tem a oportunidade de tomar uma decisão, você diz ainda não. O Senhor está dizendo, eu já te dei fé o suficiente para tomar uma decisão. Como é que eu sei disso? Olha para cá, como é que eu sei disso? Porque tu diz que não é crente. Mas sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Tu é crente. Não, Camila, eu venho porque eu gosto, mas eu estou desviada sexta-feira à noite, na casa de Deus, até 15:10. Tu tá mais crente que muito crente. Tu não tá desviada, no máximo afastada. E por que tá afastada? Porque errou. Ou porque alguém te feriu, alguma coisa aconteceu, e você diz, isso aqui eu tenho que resolver, e não resolve. E não é porque você não quer,
É porque talvez ninguém nunca te disse o que Jesus falou. Foi Jesus que disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Não, Camila, mas eu tenho que arrumar minha vida primeiro. E Jesus está dizendo: sem mim vai ser difícil, hein? Esse rolo aí só eu desenrolo. Camila, mas como é que eu vou do jeito que eu tô? Foi Jesus que te chamou, não fui eu não. Ele não disse se arrume e vem. Ele disse: vem. Quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos... Não tem um martelo aqui para dizer pecadora. Não, o que tem aqui é um advogado para dizer: receba meu sangue. Receba a purificação dos seus pecados. O que eu estou garantindo pela palavra de Deus aqui agora, que é o que ela garante, não é carro, não é casa, não é green car. É alívio, redenção. Volte a dormir bem. Volte a ter os pensamentos organizados. Isso aí só Jesus faz. Volte a ter a alegria da salvação, de ver um jornal, de ver uma guerra, e ao invés do desespero tomar conta do seu coração, você consegue dizer: Maranata, hora vem, vem logo, Senhor Jesus. Se você reconhece que precisa hoje manter e sustentar essa decisão: ah, Camila, e as coisas que eu tenho que consertar? Sem Jesus não dá. Leva ele para casa contigo hoje. Leva ele aonde está o morto. Leva ele lá, e ele vai te ajudar. Amém? Amém? Vai ser assim, ó. Vou contar de 1 a 3. No 3, se você estiver aqui e você ouviu essa palavra, e você é essa pessoa que está afastada, que está distante, que vem à igreja, mas nunca toma uma decisão pública de fé. Ah, Camille, precisa? Precisa. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Como é que vai ser? Você vai levantar a mão quando eu disser 3. Se você está afastada, se você está distante, se você precisa reconciliar, tu vai levantar a tua mão e eu vou orar por você. E teu nome vai estar escrito no livro da vida. E se Jesus vier arrebatar a sua igreja essa madrugada ainda, você sobe com a noiva do Cordeiro. Eu conto 1. Aproveite essa atmosfera e tome a decisão certa. 2. A igreja comece a interceder agora. Senhor, onde houver alguém aqui com uma pequena fé, ajuda, fortalece, ajuda a tomar essa decisão. 2,5. Camila, mas tem que levantar a mão? Tem, que eu vou reconhecer isso como sua confissão pública de fé. 2,45. Camila, é comigo, é comigo. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Salvação não é sentimento, é decisão. É você, se é você, pega impulso aí agora. 3. Levante sua mão se você está aqui nessa noite. Isso. Vocês que levantaram a mão, se aproxime daqui para eu orar por vocês. Vocês que estão entregando a vida. Vem cá, vem cá, vem cá.